Então, comenta aí para mim, para onde vocês querem ir estudar no exterior, se é mestrado, se é doutorado, se você ainda não sabe que tipo de curso você quer fazer, comenta, porque eu estou fazendo esses conteúdos especiais, essas lives especiais durante toda essa semana, ao 12h34. Então, a ideia é realmente postar conteúdos que ajudem vocês a dar esse próximo passo rumo ao seu mestrado, rumo ao seu doutorado no exterior. Bi Arves comentou que quer ir para o Canadá. Legal. Então, é importante você ficar atento nesse conteúdo de hoje, porque o conteúdo vai te ajudar bastante a entender esses dois tipos de percurso, tá? Percursos, inclusive, esses caminhos que podem garantir a sua bolsa. Então, fica bem de olho aqui. Então, a ideia é vocês conhecerem esses dois tipos de percurso para justamente potencializarem a busca de vocês. Por quê? Desculpa aí, esse brown já vai terminar. Pronto. Então, vamos lá. Existem dois percursos que vocês podem usar para fazer o seu mestrado ou seu doutorado no exterior. O primeiro deles é o percurso de optar por um programa. O segundo é você optar pela pesquisa. Não que a pesquisa não possa estar em um programa, mas é importante você entender que quando você opta pelo caminho da pesquisa, há oportunidades que nem sempre serão divulgadas amplamente, tá? Quando você opta por programa, normalmente os programas têm data exata de início e fim e são comunicados pela universidade. Então, dando um exemplo, o que eu estou falando de mestrado ou doutorado por programa? Mestrado e doutorado por programa é um curso, né? O doutorado, ele normalmente, nesse tipo de programa, ele tem a parte de aulas no início e depois o estudante parte para a pesquisa, tá? E aí vai ser comunicado lá no site da universidade, a abertura de vagas, as etapas do processo de seleção, quantos alunos vão ser selecionados. Então, tem todos os detalhes ali comunicados para cada um dos programas que estão sendo abertos, em termos de vagas, bolsas. Então, esse é o tipo de mestrado e doutorado por programa. Às vezes, a bolsa é de outra entidade. Então, por exemplo, a bolsa não é necessariamente da universidade, às vezes a bolsa é do governo, mas tudo bem, está dentro desse processo seletivo com datas estipuladas. Agora, também tem a possibilidade do mestrado ou doutorado de pesquisa, sendo que esse programa não seja estruturado com aulas necessariamente. O estudante pode assistir aulas, mas não necessariamente precisará assistir aulas para acessar o conteúdo e desenvolver a pesquisa. Então, em muitos casos, existem programas de mestrado e doutorado que vão abrindo vagas conforme outros alunos vão se formando, tá? E eu vou dar exemplos. Vou dar uma boa tarde para o Wallace, para a Milena, para a Hack. Boa tarde, pessoal. Pessoal que está no YouTube também, se quiser me dar uma boa tarde aqui, eu dou uma boa tarde para vocês. Então, só para vocês entenderem que essa diferença de percurso, né, são dois caminhos extremamente diferentes, mas que podem garantir vagas e bolsas. Então, às vezes, se você ficar só fixado em uma determinada oportunidade, eu estou só fixada em programas, então, quando abrir a bolsa, eu vou me candidatar. Você deixa de ficar atento ou atenta a essas oportunidades e deixa também de ter mais espaço, né, para você poder se candidatar.
Então, vou dar um exemplo aqui. Quanto mais, e aliás, né, isso é importante, acho que vocês que já acompanham o meu conteúdo outras vezes já me ouviram falar isso, quem está chegando aqui agora vai entender isso agora, né? Quanto mais flexibilidade você tiver de destino, mais amplos forem seus interesses, em termos de, eu posso me candidatar para diferentes tipos de programas, mais oportunidades no exterior vocês vão conseguir, tá? Então, isso é muito importante que quanto mais vocês puderem estar atentos a vários tipos de programas, mais chances vocês vão ter de acessarem, eventualmente, um programa com bolsa, tá? Quem está muito fixado, não, eu quero esta universidade, eu quero esse tipo de programa, eu quero essa cidade, vai ficar dependendo das vagas que tem ali. E isso, para mestrado e doutorado, principalmente quando a gente está falando de mestrado ou doutorado de pesquisa, você vai ficar, às vezes, muito dependente de apenas um grupo de pesquisa ou apenas um professor orientador. E se, de repente, o seu estilo pessoal de aprendizagem ou de gestão dos seus projetos, do tempo, não bater com o estilo de gestão daquele seu supervisor, tá? Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Quanto mais amplo vocês puderem mirar, nesse caso, ajuda muito. E depois você vai fechando seu foco, tá? No começo, veja de forma ampla, destinos, vários países, vários tipos de funding, de financiamento da sua pesquisa, vários tipos de bolsa, para que depois você vá, bom, essa bolsa eu posso tentar, esse país tem um tipo de estrutura de pesquisa que me interessa, tá? Para que vocês possam ir diminuindo. Então, vou dar um exemplo prático primeiro da Alemanha, tá? Então, a Alemanha, ele tem basicamente 2 tipos de programa de doutorado em muitas universidades. Tem o doutorado individual e o doutorado em programas estruturados, tá? O doutorado individual é o doutorado mais clássico na Alemanha, especialmente na área de humanas e ciências sociais, tá? Geralmente, a liberdade para o pesquisador é maior em termos de planejamento e como que ele vai fazer as pesquisas e publicações e todo o trabalho que um doutorado demanda. Mas essa pessoa justamente tem que ter já uma habilidade de organização da sua produção e do seu trabalho já bastante desenvolvida, tá? A liberdade também está na escolha do tema. Então, você consegue ter um tema mais amplo de pesquisa e o seu trabalho vai ser muito individual com o seu supervisor, tá? Vantagens e desvantagens aí. Então, fiquem atentos a isso, mas este programa individualizado garante que você, às vezes, que quer pesquisar um tema muito específico, tem espaço, tá? Às vezes o seu tema não está em um grupo de pesquisa, né? Às vezes tem essa dificuldade de achar, poxa, será que eu acho esse tema? Será que eu não acho? Então tem esse programa individual que não é só na Alemanha, existem outros destinos, tá? Outras universidades. Então, quando a gente está falando de sistema de ensino, a gente está falando de padronização, mas a gente também tem muita liberdade das universidades em como oferecer os seus programas. Então, tem outras universidades no mundo que têm esse tipo de programa doutoral mais individualizado. Então, vocês sabendo que tem, vocês já podem começar a pesquisar programas doutorais mais individualizados. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão buscar esses termos, né? Então, por exemplo, se você está procurando em inglês, você vai poder buscar
o termo Individual Doctoral Training. Você pode, por exemplo, colocar Types of Doctoral Training in país tal, para você entender como é o treinamento doutoral no país tal, tá? No país que você quer entender melhor. Bom, agora eu vou falar do outro tipo, tá? Que é o treinamento doutoral por meio de um programa estruturado. Então, esse programa estruturado, ele envolve matérias, ele envolve outros tipos de administração do conteúdo, via, por exemplo, workshop, via cursos específicos que o aluno tem que fazer, e a supervisão pode ser de um professor ou de até um comitê, tá? Dependendo do tamanho do programa. Então, por exemplo, na Alemanha, você vai encontrar em algumas universidades esse tipo de pesquisa doutoral ou programa doutoral, como Research Training Group ou Structured Doctoral Program, se você estiver pesquisando em inglês, tá? Se você estiver pesquisando em alemão, depois você me manda uma mensagem, eu te mando como que é em alemão, porque eu não falo alemão. E tem sim, então, programas em inglês, programas em alemão. Se você fala alemão, você pode procurar programas em alemão. Mas se você não fala, a Alemanha é um dos países, assim como a Itália, assim como a Espanha, que vem desenvolvendo cada vez mais programas em inglês. A França também, principalmente programas de doutorado. Na França, você consegue encontrar vários programas em inglês, tá? Bom, e aí você pode achar em grupos de pesquisa ou você pode achar em escolas, né? Então, dentro de uma escola da universidade, uma faculdade dentro da universidade. Depende muito de como é a divisão dessa universidade, tá? Agora, vocês podem estar se perguntando, mas é só para doutorado? Não, tá? Esse tipo de divisão entre o programa individual e o programa de grupo também pode ocorrer no mestrado, tá? Então, por exemplo, existe o Master by Research em muitos países, principalmente países como a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, a Irlanda, vários países da Europa têm esse mestrado de pesquisa, em que você tem, sim, essa pesquisa para o mestrado mais individualizada, tá? Vale lembrar que nesses dois tipos, tanto o doutorado individualizado quanto o mestrado de pesquisa, o seu trabalho maior é encontrar um potencial orientador ou orientadora para o seu trabalho. E já expliquei um pouco mais como fazer isso, mas se vocês tiverem dúvidas, eu posso vir com uma outra live dando esse passo a passo, essas dicas, mas o importante é vocês entenderem que vocês vão encontrar o orientador ou orientadora se vocês estiverem atentos ao que está sendo pesquisado na sua área, tá? Então, algumas pessoas comentaram, eu quero estudar no Canadá. No Canadá também tem algumas oportunidades de mestrado de pesquisa. Então, você vai buscar justamente esse termo, Master by Research, e vai tentar encontrar as universidades que estão na região que você tem interesse, tá? E para você saber sobre as bolsas, tem bolsas de estudos, tem vários sites de bolsas de estudos que falam sobre as bolsas para esse tipo de mestrado de pesquisa, por exemplo. Então, na Austrália, tem o exemplo da University of Melbourne, que ela tem eu estou aqui olhando o site, ela tem um mestrado de pesquisa, então é o Master by Research, e que o estudante internacional pode se candidatar para a bolsa. No caso, eles têm, essa Universidade de Melbourne, eles têm 600 vagas, não é 60, é 600 vagas de pesquisa, tá? Mas, por eles terem essas vagas, você vai ter que pesquisar no departamento que você tem interesse
quando que o departamento conduz a seleção. E aí você acessa essa oportunidade para se candidatar a uma dessas vagas de pesquisa, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem alguns deles que você precisa achar um supervisor. Então, seria mais um programa que está indo mais no sentido de um mestrado, como eu dei o exemplo na Alemanha, um mestrado individual. Agora, quando é dentro de um programa que está, abre vagas e fecha vagas, um grupo entra, esse grupo vai passando por um percurso, também na Austrália existe esse tipo de mestrado. Então, é só você pesquisar, ver qual te interessa mais. Um ponto de atenção é que, normalmente, vocês já devem ter ouvido eu falar que nem sempre você precisa de uma proposta de pesquisa para se candidatar para o mestrado no exterior. Um ponto de atenção é que, quando é esse tipo de pesquisa individual, aí sim você precisa de uma proposta de pesquisa para a sua candidatura. Não tem como você conduzir uma pesquisa individual se você já não preparou essa pergunta de pesquisa. Então, eu acredito que o mestrado individual, ele é mais parecido com o nosso mestrado aqui no Brasil em termos de estrutura. Porque, apesar do mestrado no Brasil demandar uma carga horária de aulas, e no exterior isso varia de país para país, nem sempre você vai ter aulas num mestrado de pesquisa, você ainda assim tem que ter uma pergunta de pesquisa, tem que ter um pré-projeto para você poder enviar, para você poder se candidatar. Então, ele é mais parecido. Então, de repente, quem já tem isso, já quis se candidatar para o mestrado aqui no Brasil, já avançou com esse projeto, pode pesquisar esses Master by Research ou Individual Doctoral Training, que nem sempre você precisa ter um mestrado para fazer um doutorado. Em muitos países do exterior você não precisa, tá? Aí você pode procurar para que você ache a sua vaga e então você tenha ainda mais possibilidades, que não só ficar procurando programas de mestrado que abrem e fecham em determinadas datas, tá? É muito importante você que está interessado ou interessada em estudar no exterior, se você passa a buscar, além dos programas, esses programas individuais, você não tem data certa para buscar eles. Então, você pode até receber uma resposta: olha, no momento eu não tenho vaga para você, mas se você tiver interesse, consulte novamente em X época. Ou, sabe, fique atento à chamada tal. Você vai já começar um relacionamento com aquele departamento, e isso é muito importante, tá? Me mandem perguntas sobre esses dois percursos, esses dois tipos de percurso. O percurso por programa e esse percurso de pesquisa mais individual, para que eu possa ajudar vocês se alguma coisa não ficou clara no entendimento, ou como fazer para pesquisar esses programas. Me mandem aqui perguntas que eu vou adorar responder. Aí aqui no YouTube tem a Natália. Boa tarde, Natália. Marcone, boa tarde. Algum de vocês já pesquisou, já veio pesquisando espaço para a sua pesquisa? Já estava avançando ou não conhecia essas possibilidades? Tem um comentário aqui que veio assim, mais a pandemia. A pandemia, eu não sei o que você ia comentar aqui no YouTube, Marconi, mas a pandemia, né, talvez tenha atrapalhado seus planos. A Sabrina falou, muitos úteis as dicas, Marina. Obrigada, Sabrina. Então, eu acho que é importante vocês sempre pensarem que a estrutura, né, das universidades, ela é flexível, tá? Então, tem universidades que, de repente, elas podem não ter alguma área do conhecimento. De repente, vocês já pesquisaram uma universidade que vocês gostaram, mas ela não tinha algo
específico na sua área. E aí, depois de um ano, pode ser que ela tenha contratado uma equipe nova naquela área que você tenha interesse, e de repente agora ela passa a oferecer pesquisa naquela área, porque agora ela tem um docente, tá? Então, isso é dinâmico. Então, vocês vão acompanhando a movimentação, vamos dizer assim, das pessoas, né, que de repente conduziam uma pesquisa numa universidade e se transferem para outra. Então, vão acompanhando e passem também a acompanhar pessoas que pesquisam na área de vocês, para saber onde essas pessoas estão. Ó, o Marconi falou assim, a pandemia atrapalha até que data? Então, Marconi, eu acho que a questão da pandemia, ela atrapalha um pouco, mas ela não deixou de acontecer, as universidades não deixaram de pesquisar ou não deixaram de conduzir os seus projetos, tá? A gente tem que pensar no seguinte, tem alguns projetos que as universidades recebem financiamento por um prazo determinado. E pode ser que naquela situação, aquele prazo não possa ser estendido. Então, as universidades continuaram contratando estudantes de doutorado, né? Contratando no sentido de chamando, selecionando, concedendo bolsa, com pandemia ou sem, tá? Alguns estudantes começaram já o seu trabalho à distância, realmente não é a mesma coisa, mas a pandemia acabou que mudou um pouco a forma de várias pessoas trabalharem, mas não parou, tá? Então, muitas universidades continuaram selecionando, vão continuar selecionando, e acho que uma coisa para você pensar, eu falei até ontem com a minha turma 2 da Jornada Viajar para Estudar. Sim, pode ser que a pandemia, ela faça com que você reveja os seus planos em termos de tempo. Mas, ao mesmo tempo, é tentar controlar uma coisa que a gente não pode controlar, porque será que várias pessoas, então, não resolveram adiar os planos e que quando essas pessoas resolverem retomar os planos, aí fica aquela demanda enorme de pessoas querendo se candidatar? Então, sabe, é o tipo de coisa que não vai te ajudar a definir. É uma coisa muito mais pessoal. Você está pronto ou está pronta para fazer o seu processo? É o momento de você se candidatar para o mestrado ou doutorado no exterior? Então, vá em frente, tá? Porque até você se candidatar, até chegar a hora de você viajar, muita água pode ter passado embaixo da ponte e muita coisa pode ter acontecido. Então, a gente não controla o melhor momento, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Instagram, e mandem perguntas se vocês tiverem. A Dani falou assim, eu queria mais informações de como pesquisar. Então, Dani, pesquisar universidades é uma arte. Pesquisar é complexo, tá? Mas a primeira coisa que você precisa fazer é um planejamento seu, individual, de qual é o seu objetivo a curto, médio e longo prazo. Sem isso, não dá para saber. Porque se você coloca lá no longo prazo que você tem interesse em ser professora universitária, tem uma diferença muito grande assim no tipo de programa que você vai fazer. Do que se você colocar no longo prazo que você quer ser uma empreendedora, por exemplo, quer ter uma empresa própria, ou quer ser diretora de uma multinacional X, entendeu? Então, isso faz diferença. Quando você sabe qual é o seu objetivo de longo prazo, aí você consegue pesquisar os tipos de programa que vão te levar ao objetivo de longo prazo mais para frente, né? O curto prazo é para você saber que tipo de vida você quer ter nos próximos 2 anos. Então, você quer estudar numa cidade grande, numa cidade média, pequena, numa universidade de qual língua, entendeu? É pintar a sua vida no curto prazo. E o médio seria o seu resultado, o seu primeiro resultado pós
a sua formação no exterior, tá? Então, você fazendo isso, você consegue começar a saber primeiro o que pesquisar. Depois, você precisa mapear a sua área de atuação, a área que você tem interesse em pesquisar ou estudar, para saber o que se oferece naquela área. E aí, juntando essas duas coisas, você começa a saber quais são os melhores mecanismos de busca para você, quais são os tipos de programa que existem na sua área, então onde você vai pesquisar esses programas. Você até já elaborou um pouco mais em termos de destino, então você sabe de repente que não, a Irlanda não é para você, porque de repente você não quer X. Você tem que mapear um pouquinho mais, sabe? Você tem que explorar um pouco mais. Eu sei que é difícil às vezes fazer isso sozinho ou sozinha, mas é importante você ter claro o que você quer no seu curto, médio e longo prazo, para você poder achar esses elementos. A Sabrina também tem uma dúvida aqui. Eu tenho muitas dúvidas com relação a encontrar possibilidade de bolsas para os cursos que eu tenho interesse. Eu vou na página do curso e isso não fica muito claro. Por exemplo, se existe uma bolsa da própria universidade, se existe uma bolsa específica para aquele curso e se existe bolsa do governo também. Pois é. Então, completando a pergunta da Dani, essa pergunta da Sabrina também tá por aí, sabe? Quando vocês estão procurando bolsa, vocês precisam avaliar um pouco a sua situação, né? Precisa se avaliar em termos de quanto você tem disponível para investir nesse projeto de estudar no exterior. Então, se você tem uma parte do investimento, ajuda você a encontrar bolsas que você vai complementar com a outra parte. Em que línguas você quer estudar? E aí você vai poder pesquisar as bolsas de governo, por exemplo. E você vai juntando essas bolsas. No caso da Sabrina, ela falou que ela não tem clareza se a bolsa da universidade ou se a bolsa específica do curso cobre, né, o que ela está buscando. Nesse momento, Sabrina, você vai ter que ler muito, né, e tentar entender quais são as condições. Então, por exemplo, às vezes a universidade coloca lá, coloca lá, seleção para programas de doutorado, tá? Então tem lá, seleção para programas de doutorado. Aí você não sabe quando você vai, não sabe quando não, você não sabe que tipo de apoio essa universidade vai te dar. Então tá lá, ela fala que ela tem seleção para o programa. Aí você tem que entrar na parte de ou estudantes internacionais, ou na parte de taxas dessa universidade, então você vai procurar anuidade, tuition, fees, para você poder saber como é a cobrança dessa universidade. Sabendo como é a cobrança, aí você vai entender qual é o tipo de bolsa que existe na parte de scholarships e as condições. É trabalhoso, tá? Principalmente quando você está indo individualmente. Então, se você primeiro mapeia a sua área de estudo, então, por exemplo, vou te dar 2 cenários. Se você pega o nome da área que você estuda, ou muito genérico, e joga no Google, tipo, sei lá, vai, History, você estuda História, e você vai lá, programas de pós-graduação em História, em qualquer língua que seja, vai aparecer um monte de programa. Mas, às vezes, você não estuda, você é da área de História, mas você estuda, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, não adianta um programa de pós-graduação em História tão amplo. Te interessa achar alguém que estude Revolução Francesa. Então, você precisa encontrar quem são os pesquisadores que estão estudando Revolução Francesa, tá? Um exemplo. Porque aí você vai encontrar esses programas mais específicos. Então, você pode usar o Google Scholar para você encontrar os seus pesquisadores, ou você até já tem, por exemplo,
De repente, no seu TCC, você usou material de uma determinada universidade, ou um orientador seu indicou alguém, indicou uma universidade, então você vai pegar e buscar lá naquela universidade como é o programa, como são as taxas e quais são os tipos de bolsas para estudantes internacionais. Aí você elimina a sua dúvida sobre se essa universidade oferece bolsa. O próximo passo é você descobrir qual é o órgão governamental daquele país. Então, por exemplo, se é na França, é o Campus France. Se é nos Estados Unidos, é o Education USA. Se é na Alemanha, o DAAD. Ou seja, qual órgão é responsável por gerenciar bolsas para estudantes internacionais. E aí, vale pesquisar no site desse órgão para ver que tipos de bolsas existem. Porque muitas vezes, esses órgãos vão dar bolsas para estudantes que já estão aceitos na universidade. Mas tem que ir pesquisando concomitantemente, vamos dizer assim, porque nem sempre eu dei um exemplo outro dia. Foi um exemplo péssimo. Se alguma das minhas alunas estiver aí, elas vão falar como eu fiquei. Mas, assim, é um exemplo que esse tipo de momento na Bolsa de Estudos é que nem tiro ao pombo. Dizem que quando esse esporte medonho, quando você vai fazer tiro ao pombo, você não pode mirar no pombo, porque quando você mira, ele já passou. Você tem que mirar um pouco mais à frente. Então, meio que a bolsa de estudos é isso. Em alguns momentos, você vai aplicar para uma bolsa governamental, enquanto você está aplicando para a bolsa ou para o programa da universidade, mesmo sem a resposta ainda. Porque depois que você recebe a resposta, você vai ter a oportunidade. Eu não sei se o Wallace ainda está aqui, mas ele recebeu uma bolsa da Holanda. Então, a bolsa da Holanda também é mais ou menos assim. Você vai, enquanto você está indo para um, você vai aplicando para outro, tá, Sabrina? Então, assim, você precisa tentar entender melhor essas condições. Eu sei que é um tanto complicado, mas você vai se dar melhor se você estiver monitorando essas condições, tá? Então, a princípio, eu sugiro que você entenda um país. Depois que você já entendeu como é aquele país, você passe para outro para você potencializar e aumentar as suas chances. Porque às vezes é uma reunião. Você conseguir fazer o financiamento do seu programa de estudos no exterior é você fazer uma reunião de pequenas bolsas. Então, uma bolsa parcial da universidade, mais uma bolsa parcial de um governo, e vai somando para que você possa, de fato, conseguir o seu sustento lá, vamos dizer assim. O Marconi falou: vejo o poder das universidades americanas um pouco maior, porém a questão de visto é o que atrapalha um pouco. Em relação aos Estados Unidos, eu nem sei como que está agora, mas assim, até os alunos que foram selecionados para estudar na Holanda também tiveram uma dificuldade com questão de abertura de consulados para retirar vistos. E, em teoria, o Brasil, como ele estava num estado muito crítico, né, da pandemia, o atendimento presencial nos consulados em geral não estava acontecendo. Conforme as coisas estão ficando estabilizadas, mesmo que seja num platô alto, estão começando a reabrir alguns consulados, mas assim, se você está pensando hoje a começar o seu processo, você só vai se candidatar para o visto em julho do ano que vem, tá? Se for para programa. Então, por quê? Porque normalmente no hemisfério norte as aulas só começam em setembro. Então, por mais que vocês vão se candidatar agora para bolsas que começam a abrir desde setembro e vão abrindo até o ano que vem, você não vai se candidatar para o visto antes de junho, julho do ano que vem.
Então, é tempo ainda, né? É quase 9 meses aí para as coisas mudarem e muita água passar por baixo de todas essas pontes. Agora, se você está se candidatando a uma vaga, né? Como hoje o tema foi justamente falar de doutorados e mestrados de processos individuais versus processos de programas, aí eu acho que é você explicar para a pessoa que está te contratando, né? Que está te selecionando, que você tem esse impedimento de visto, mas você de repente pode começar a fazer coisas à distância. Porque não está no seu controle, é o governo do país que não abriu o consulado, entendeu? Então, assim, pode ser que dê para esperar. Então, segura aí que você não deixa de fazer a seleção pensando que não vai ter visto para você. Pelo menos essa é a minha conduta, isso é o que eu recomendo, tá? O Cair 4. Tem previsão para a abertura de uma nova turma no Viajar para Estudar? Estamos preparando, fechando questão de datas. Vai ter mais uma turma esse ano, sim, tá? Da Jornada Viajar para Estudar. Mas eu estou organizando data, conteúdo. Então, acompanhe aqui as lives, que as lives elas são muito, muito úteis para preparar você para entrar na Jornada Viajar para Estudar. Mas, sim, eu vou avisando, tá? Vou avisando, fiquem atentos. Agora, nesse mês de setembro, a gente deve... só não tem a data exata, mas a gente deve, sim, ter uma nova turma. A Sabrina comentou aqui. Eu sei que nos Estados Unidos tem aquelas bolsas onde você trabalha tempo parcial no laboratório de pesquisa. Você sabe se isso ocorre também na Europa? Então, a Sabrina está comentando de bolsas que estão as Research Assistantships. Existe sim, Sabrina, mas às vezes com um nome um pouquinho diferente. Você pode procurar por Studentship, Fellowship, tem vários nomes e condições diferentes, tá? Mas existe de trabalhar no laboratório, eventualmente existem algumas de doutorado que você pode dar aula. Eu estava vendo outro dia uma bolsa assim na Holanda. Então, é muito diverso o mundo, né, de oportunidades e bolsas. O que é importante é vocês terem se vocês têm o desejo de realmente ir para uma oportunidade, mas vocês não necessariamente querem se fechar em um destino, isso potencializa muito a capacidade que vocês têm de conseguir uma bolsa, tá? Então, mantenham as possibilidades abertas. A Dani Cunha perguntou qual é o mesmo site, buscador, que você utiliza para pesquisar as bolsas e os pesquisadores na área? Olha, Dani, pode ser várias. O Google Scholar, né, que é aquele Google acadêmico, é o mais comum, tá? Mas você pode usar, por exemplo, o ResearchGate, você pode usar qualquer base de dados de pesquisa, de tese. Então, não sei se você é vinculado a alguma universidade, se você está estudando, ou é ex-aluna de uma universidade, que você pode consultar as bases de dados de pesquisa da biblioteca. Então, você pode usar qualquer uma dessas bases de dados. O Google Scholar faz um bom trabalho em indexar. Às vezes, você não vai conseguir, por meio das bases gratuitas, né, do Google Scholar, por exemplo, ler a pesquisa na íntegra. Tem alguns casos que você vai achar o abstract e depois você vai conseguir achar o site do pesquisador ou da pesquisadora, o site pessoal, e aí você vai conseguir achar mais dados sobre essa pesquisa. Mas, em geral, já é um bom primeiro passo. Mas se você tem acesso a outras bases, aí você pode fazer uma pesquisa normal, como se você estivesse fazendo uma pesquisa bibliográfica mesmo para um trabalho. Tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje a mensagem que eu queria passar principalmente para vocês era para vocês abrirem um pouco as pesquisas de vocês, pesquisando mestrados e doutorados por pesquisa, né? Então, o Master by Research e o Individual Doctoral Training, e também pesquisarem os doutorados por grupos, tá?
Eu vou responder essa última pergunta da Hack, mas eu tô com medo que a bateria aqui acabe. Então, a gente amanhã, ao 12h34, vai ter outra live falando sobre desafios de estudo no exterior. Então, principalmente mestrado, doutorado e programas de pós-graduação. Então, estejam aqui ao 12h34. A Hack perguntou, é mais fácil trancar a faculdade, fazer um estágio de pesquisa na graduação ou tentar um mestrado fora sanduíche? Olha, Hack, se você puder trancar a faculdade, se for bom para você, você pode fazer. Agora, se você não quiser trancar, assim, trancar te dá a possibilidade de estar vinculada à sua universidade, o que abre portas em algumas outras universidades para você fazer um tipo de intercâmbio, às vezes até sem pagar anuidade, que é o Visiting Student ou Visiting Researcher, sei lá, os nomes podem variar. Mas também você pode fazer alguns estágios de pesquisa logo após a sua formação, tá? Existem mestrados que você pode fazer logo após a sua formação. Você não precisa fazer, por exemplo, ter tempo de experiência para entrar no mestrado na Itália, na França, na Espanha, porque a maioria dos mestrados na Europa, por exemplo, ou mestrados nos Estados Unidos, são para alunos, principalmente os acadêmicos, são para alunos que querem ir para a academia, querem ir para a pesquisa. Então, eu acho que é muito mais dos seus objetivos individuais, que eu falei mais para frente, de você fazer esse planejamento. Onde eu estou hoje, o que eu quero profissionalmente logo após a minha formação e como que eu vou me organizar para isso, tá? Em termos de tempo, em termos, às vezes, até de dinheiro. Então, um beijo e até amanhã, 12h34. É proposital mesmo, Sabrina, a escolha do 12h34.